Marido mente por ganância, mas filhos e esposa recusam ajuda falsa e a honestidade ativa o milagre. No coração seco da Caatinga, onde a terra rachada espelha as provações da alma humana, vivia uma família que conhecia bem o sabor amargo da escassez. Joaquim, sua esposa Maria e seus 3 filhos Pedro, Ana e o pequeno João habitavam uma casa simples, de taipa, onde as paredes testemunhavam orações diárias e a fé firme daquela mulher de mãos calejadas e coração puro. A seca castigava a região com fúria. As plantações de Joaquim secaram antes de brotar, e o trabalho como diarista mal pagava o feijão e a farinha. Maria costurava para fora, remendando roupas alheias, enquanto as suas exibiam remendos sobre remendos. Pedro catava lenha para vender, Ana cuidava do irmão caçula. Eram pobres, sim, mas havia dignidade naquela casa. Numa manhã de sol escaldante, quando até os passarinhos se calavam, um homem bem vestido chegou. Trazia uma pasta de couro e um sorriso que prometia alívio. Joaquim, que remendava a cerca, correu até ele com aquela esperança desesperada que só a necessidade acende. "Senhor Joaquim?", perguntou o homem. "Sou Sebastião, de uma fundação que auxilia famílias vulneráveis. Viemos oferecer ajuda." Joaquim chamou Maria às pressas. Sebastião explicou que a fundação oferecia um auxílio mensal de R$ 3.000 por um ano, uma fortuna para quem lutava por 300. Seria o suficiente para reconstruir a vida, investir na plantação, garantir comida farta. Era a resposta das orações de Maria. Mas havia uma condição, apenas uma. Para se qualificar, precisavam assinar que não possuíam absolutamente nada além da casa, nenhum bem, reserva ou animal. Joaquim engoliu seco. A família não tinha muito, mas havia o velho burro trovão, 3 galinhas e a pequena horta nos fundos. Não era muito, mas era verdade. O silêncio se instalou. Maria olhou para o marido, um alerta silencioso, mas a tentação sussurrava. R$ 3.000 por mês. Que mal havia em omitir detalhes. Nós não temos praticamente nada, disse Joaquim. Papai, Pedro irrompeu. E o trovão? E as galinhas? Ana surgiu, segurando João. A senhora sempre diz que mentira é pecado. A irritação subiu no rosto de Joaquim. Como podiam ser tão ingênuos? Aquela era a chance deles. E estavam dispostos a perder por causa de um burro velho e 3 galinhas? Voltem para dentro, ordenou. Mas Maria segurou o braço do marido, firme. Joaquim, nós temos sim algumas coisas. Poucas, mas temos. Ele precisa saber a verdade. Maria, pelo amor de Deus, são R$ 3.000. Você sabe o que isso significa? Pedro poderia estudar, Ana ter roupas novas, João ter remédios. Cada palavra doía nela. Quantas noites chorar em silêncio vendo os filhos dormirem com fome. Quantas humilhações engolira, mas havia algo maior. Integridade. R$ 3.000 não valem nossa honra, marido. Nem o exemplo que daremos aos nossos filhos. Sebastião observava calado. Joaquim, tomado pela ganância, insistiu. Minha esposa está confusa. Não temos nada de valor. Só esta casa e... chega. A voz de Maria ecoou pela Caatinga. Ela tremia, lágrimas nos olhos. Mas havia força. Não vou permitir que destrua o que construímos com sacrifício. Não as coisas, nosso caráter. O respeito dos nossos filhos. Ela apontou para eles. Olha para nossos filhos. Eles estão aprendendo o preço da nossa honestidade. Você quer ensinar que vale a pena mentir? Pedro se aproximou da mãe. Pai, prefiro catar lenha a vida toda do que carregar o peso de uma mentira. Ana uniu-se. Deus cuida de quem é honesto. Até João murmurou. Mentir é feio. Papai. Joaquim olhou para a família. Depois para Sebastião. Depois para as próprias mãos calejadas. O demônio da ganância sussurrava de um lado. É só uma mentirinha. Mas do outro, a consciência e o amor por sua família. Sebastião fechou a prancheta. Preciso que o Senhor assine agora. Confirme que não possui nenhum bem além desta casa, e o auxílio será liberado. O papel estava ali,
A caneta oferecida, R$ 3.000 por mês, brilhavam como ouro. Do outro lado, sua família de integridade inabalável. Joaquim estendeu a mão trêmula para a caneta. Comente, pela riqueza, você quebraria sua honra e sua integridade? A mão de Joaquim pairou no ar, suspensa entre a caneta e a consciência. O tempo pareceu congelar naquele instante. Ele sentiu o suor escorrendo pelas costas, o coração acelerado, os olhos de todos queimando sobre si. A ganância ainda gritava, mas a voz enfraquecia diante de algo maior que emergia dentro dele. Foi então que olhou novamente para Maria, não para discutir ou se justificar, mas realmente viu, no rosto marcado pelo sol, nos olhos que choraram tantas lágrimas, sem perder a luz da fé, naquela mulher que permanecera ao seu lado, nos piores momentos sem reclamar, Joaquim enxergou algo que dinheiro algum compra. Viu amor incondicional, lealdade inabalável, a força silenciosa que sustentava aquela família quando tudo parecia ruir. E, acima de tudo, viu o reflexo do homem que ele fora antes da ganância turvar sua visão. Joaquim deixou a mão cair, a caneta seguiu intocada. Senhor Sebastião, disse, a voz rouca de emoção, eu não posso assinar isso. Não é verdade. As palavras pesavam como trabalho árduo. Cada sílaba carregava orgulho ferido e sonhos desfeitos. Temos um burro, velho, mas forte, 3 galinhas que nos dão ovos, uma pequena horta. Não é muito, mas é o que temos. E eu não vou mentir sobre isso. O silêncio que veio depois foi profundo. Maria levou as mãos ao rosto, soluçando, não de tristeza, mas de alívio, gratidão e orgulho pelo homem que quase se perdeu, mas encontrou o caminho de volta. Os meninos correram para abraçá-lo, e Joaquim enfim deixou as lágrimas correrem pelo rosto endurecido pelo sol. Pai, sussurrou Pedro, o Senhor fez a coisa certa. Deus vai cuidar da gente, repetiu Ana, com sua fé simples e sábia. Joaquim abraçou os filhos. Depois, Maria se aninhou em seus braços. Me perdoa, murmurou, por quase trocar nossa alma por dinheiro? Já está perdoado, ela respondeu. Firme, o importante é que escolheu certo. Então Sebastião fez algo inesperado. Começou a aplaudir, primeiro devagar, depois com mais força, um sorriso sincero no rosto. Senhor Joaquim, Dona Maria, disse ele, guardando o papel falso, vocês passaram no teste mais importante da vida. A família ficou confusa. Teste. Sebastião sentou-se, convidando-os a fazer o mesmo. Não existe fundação nenhuma oferecendo R$ 3.000 mensais. Eu não sou assistente social, sou empresário de Recife e vim com uma missão. Ele olhou, um por um, antes de continuar. Há 3 meses... Meu pai faleceu. Era um homem rico e de fortes princípios. No testamento, deixou dinheiro para famílias necessitadas, mas apenas as que provassem possuir algo mais valioso que ouro: integridade. Joaquim quase não acreditava no que ouvia. Viajo pelo interior oferecendo essa proposta tentadora com a condição de uma mentira simples. A maioria falha. Mas vocês... Ele respirou fundo. São apenas a 3ª família em 3 meses que recusa a mentira. E olha que tentei bastante com o senhor. As crianças observavam sem entender tudo, mas sentindo a importância. Sebastião abriu a pasta e tirou um envelope oficial. Aqui dentro há um cheque de R$ 30.000, um valor único. Também está o contrato de um emprego permanente numa de minhas fazendas para o senhor Joaquim, com salário justo e todos os direitos. E uma bolsa integral para seus 3 filhos na melhor escola da cidade. Maria caiu de joelhos, erguendo as mãos para o céu em lágrimas de gratidão. Joaquim a amparou, chorando. Pedro e Ana riam e choravam ao mesmo tempo, enquanto João pulava sem saber exatamente por quê. Mas há uma condição real, disse Sebastião. Prometam ensinar essa integridade a outras pessoas. Contem esta história. Sejam um exemplo de que vale a pena ser honesto. Prometemos. Gritaram juntos. Sebastião se levantou. Meu pai dizia: o caráter não é testado na abundância, mas na escassez. Qualquer um é honesto quando tem tudo. Os verdadeiros santos permanecem íntegros quando nada têm. Vocês são santos, Senhor Joaquim, verdadeiros santos. Antes de ir, acrescentou, no próximo mês vocês receberão sementes de qualidade
2 vacas leiteiras e ração por 1 ano. Meu pai dizia que quem cuida bem do pouco merece receber o muito. Quando a caminhonete desapareceu na estrada de terra, a família ficou abraçada, sentindo como se uma chuva de bênçãos tivesse caído sobre eles. Maria olhou para a família e para a casa humilde, que agora parecia um palácio. Viram? É isso que acontece quando a gente confia em Deus e faz a coisa certa. Joaquim beijou sua testa. Você salvou esta família hoje. Quando eu estava cego, vocês me mostraram o caminho. Eu quase, a voz, falhou. Quase vendi nossa alma por dinheiro. Mas não vendeu, disse Pedro. E isso trouxe a bênção. Se tivéssemos mentido, teríamos perdido algo maior. Nossa consciência, Ana apertou a mão da mãe. E nossa família. Sem verdade, ninguém confia em ninguém. A história se espalhou pela região nos dias seguintes. Joaquim iniciou seu novo trabalho, voltando para casa cansado, mas em paz. As crianças começaram na escola particular e se destacaram não só pela inteligência, mas pelo caráter. Com os R$ 30.000, reformaram a casa, cavaram um poço, investiram na plantação. As vacas leiteiras chegaram saudáveis. E o velho trovão ganhou companhia. A família ajudava vizinhos, pois não esqueceram a escassez que viveram. 6 meses depois, Sebastião voltou e encontrou tudo transformado. A horta verdejante, os animais saudáveis, a casa arrumada e uma família em paz abençoados, disse Joaquim. E a paz, essa paz de dormir, sabendo que não menti. Isso não tem preço. Maria sorriu. Pessoas têm vindo nos procurar para contar suas lutas com a honestidade. Viramos exemplo. Isso vale mais que tesouro. Sebastião se emocionou. Meu pai estaria orgulhoso. Ele dizia que o melhor investimento é em pessoas de caráter. Ele reuniu a família antes de partir. Ensinem isso aos filhos de vocês. Ensinem que dinheiro vai e vem. Mas o que se é, permanece. Os anos passaram e aquela família virou lenda. Pedro virou professor, Ana advogada dos pobres, João agrônomo na Caatinga. Joaquim e Maria envelheceram cercados de filhos e netos, respeitados por todos, e contavam sempre: a ganância promete ouro, mas a integridade constrói eternidade. Dinheiro desonesto enche os bolsos e esvazia a alma. A honestidade demora mais, mas chega com paz, dignidade e família unida. Na Caatinga dura e quente, ainda hoje se diz: seja como Joaquim e Maria, escolha a integridade. Deus recompensa os honestos, porque a honestidade sempre ativa um milagre. Sempre